Olá a todos e bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje vamos trabalhar as inequações exponenciais e para isso vamos resolver três inequações que no fundo são modelos para vocês resolverem exercícios semelhantes. Antes de começarmos propriamente a resolvê-las, vamos só recordar aqui um pouquinho algo sobre as funções exponenciais. E se bem se recordam, havia uma distinção a fazer entre aquelas que tinham uma base que era maior que 1 e as que tinham uma base que ficava entre 0 e 1. E qual era essa diferença? Vamos pegar aqui num exemplo o caso da exponencial 2 elevado a x e vamos ver o que acontece quando aumentamos o expoente. Portanto, vamos partir de x igual a 1, depois para 2 e para 3. Portanto, vamos aumentando progressivamente o expoente. Então, o que é que está a acontecer à função exponencial? Começamos por ter 2 elevado a 1, que é 2, depois 2 ao quadrado, que é 4, e finalmente temos 2 ao cubo, que é igual a 8. Ora, é possível ver que, aumentando o expoente, o que está a acontecer a esta potência é que está também a aumentar. Portanto, a função exponencial de base superior a 1 é uma função crescente. Agora vamos ver o que acontece no nosso segundo exemplo, que é uma exponencial que tem uma base entre 0 e 1. 1 meio elevado a x. Vamos também aumentar progressivamente o expoente e vamos ver agora o que acontece à potência no seu geral. 1 meio elevado a 1 fica 1 meio, depois 1 meio ao quadrado já ficará 1 quarto e finalmente 1 meio ao cubo, que é igual a 1 oitavo. Portanto, reparem que ao aumentarmos o expoente, o que está a acontecer à potência é exatamente o contrário, ou seja, ela está a diminuir. Portanto, ela cresce, os valores crescem neste sentido. Portanto, esta função é uma função decrescente. E isto vai ser muito importante quando resolvemos as duas inequações que se seguem. Vamos então resolver as inequações 1 e 2. Vamos colocá-las aqui em paralelo para confrontarmos as duas situações. Temos 5 elevado a 4x menos 1 maior do que 1. A segunda será 1 meio elevado a x mais 1 menor que 2 elevado a menos 4. Vamos começar aqui pela primeira. Seja qual delas for, nós vamos sempre procurar o seguinte plano. Vamos tentar ter nos dois membros da inequação potências com a mesma base. Portanto, vamos tentar encontrar a mesma base nos dois lados, o que significa que teremos que transformar nesta primeira inequação o segundo membro, que é 1, numa potência de 5. Portanto, de base 5, isto ficará 5 elevado a quanto? Vamos lá pensar um bocadinho. Se recordarem daquela propriedade que nós falámos anteriormente, que nos diz que uma potência que tenha expoente 0, seja qual for a base, desde que seja diferente de 0, é sempre igual a 1, então nós podemos escrever o 1 como 5 elevado a 0 e resolvemos o problema. Pronto. Neste momento temos nos dois lados da inequação, nos dois membros, potências com a mesma base. Vamos fazer o mesmo à segunda inequação. Aqui, no primeiro membro, temos 1 meio elevado a x mais 1, por isso teremos que transformar aquele 2 elevado a menos 4 numa potência de 1 meio. Ora, aqui precisamos de uma outra propriedade que nos dizia que a elevado a um número negativo, vamos supor assim no geral a elevado a menos n, pode ser escrito na forma 1 sobre a elevado a n, ou ainda, se for necessário, 1 sobre a, e agora em denominador, a elevado a n. Ora, este 2 elevado a menos 4 está exatamente nessa situação. Vamos transformá-lo, vamos escrever como 1 meio. Portanto, usamos o 2 elevado a menos 1, vamos pensar isto como, usando o menos, podemos inverter o 2, e agora colocamos aqui o 4, uma vez que era 2 elevado a menos 4. Neste momento temos as duas inequações no mesmo ponto, temos bases iguais, agora temos que pensar com muita atenção aqui no que se está a passar com as funções exponenciais que são a base destas duas inequações. No caso da primeira, temos uma inequação que tem por base a exponencial 5 elevado a x. Ora, essa exponencial é crescente, o que significa que, se eu quero procurar os valores de x para os quais
esta potência no primeiro membro é superior à do segundo membro, então basta-me que os seus expoentes também obedeçam essa desigualdade, ou seja, basta que o 4x menos 1 seja maior que 0. Depois disto, temos uma inequação de primeiro grau, simples de resolver, ou seja, 4x é maior que 1 e x é maior que 1/4. Portanto, conjunto de solução, neste caso, vai de 1/4 aberto até mais infinito. Então, e no segundo caso, na segunda inequação? Agora temos uma base entre 0 e 1. Portanto, a exponencial que está na base desta inequação é 1 meio elevado a x. Logo, é uma função decrescente, como vimos há pouco, o que significa que se eu estou à procura dos valores de x que tornam esta potência no primeiro membro menor do que a outra, então eu vou ter que ter expoentes progressivamente maiores, ou seja, o x mais 1 não vai ficar menor que 4, mas sim tem que ser maior que 4. E não se esqueçam que isto acontece sempre que numa inequação estamos a trabalhar com exponenciais em que a base fica entre 0 e 1. Agora, é só terminar a inequação de primeiro grau, x maior que o 1 passa para o outro lado, portanto ficará 4 menos 1, 3. Conjunto de solução, neste caso, vai de 3 aberto a mais infinito. Vamos agora resolver o exercício número 3 e podemos começar por ver, por exemplo, que nesta inequação não é possível chegar àquela forma que nos dá muito jeito em que teríamos bases iguais nos dois membros. Portanto, neste caso, temos que ir por outro caminho e vamos tentar, primeiro que tudo, escrever todas as exponenciais com a mesma base, se for possível. Este 9 elevado a x é possível transformá-lo em 3 ao quadrado elevado a x. O resto vamos manter. Vamos passar o menos 3 para o primeiro membro. Mais 3 menor ou igual a 0. Agora, ainda não está exatamente como nós queríamos. Para isso, vamos só fazer uma pequena modificação. Uma vez que 3 elevado a 2 e depois ainda elevado a x é igual a 3 elevado a 2x, pela propriedade da potência de uma potência. E uma vez que esta multiplicação é comutativa, eu posso escrevê-la pela ordem inversa, ou seja, posso escrever isto como 3 elevado a x e depois isto tudo ao quadrado. Se eu voltar a multiplicar, continuo a ter 2x no expoente. Fazendo a alteração na inequação, ficamos com 3 elevado a x ao quadrado, menos 4 vezes 3 elevado a x, mais 3 menor ou igual a 0. Ora, isto faz lembrar aquilo que foi feito nas equações exponenciais, em que nestas situações se fazia uma mudança de variável. Portanto, vamos dizer que y é igual a 3 elevado a x, fazemos uma mudança de variável, e isto vai simplificar-nos a vida. Portanto, vamos ficar com y ao quadrado menos 4y mais 3 menor ou igual a 0. Ou seja, temos aqui uma inequação de segundo grau. Para resolver uma inequação de segundo grau, vamos fazer aqui os cálculos auxiliares. Vamos estudar a função de segundo grau. Vamos começar por determinar os zeros, resolvendo aqui uma equação de segundo grau. Aplicando a fórmula resolvente, temos então que y é igual a menos b, o b era menos 4, portanto ficaremos com 4, mais ou menos, raiz quadrada de, agora b ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4ac. O a era 1, o c é 3, portanto ficará 4 vezes 3. Tudo isto sobre 2a, uma vez que o a é 1, fica 2. Agora, efetuando aqui alguns cálculos, ficamos com 4 mais ou menos. Dentro da raiz vai sair 16 menos 12, que fica 4. Portanto, raiz quadrada de 4, que é 2. E isto leva-nos aos seguintes zeros. Y vai ser igual
usando o mais, 4 mais 2, 6, sobre 2, 3. Ou o y é igual a 4 menos 2 é 2, sobre 2, 1. Temos então dois zeros. Então agora como é que nós fazemos o estudo do sinal desta função? É uma função de segundo grau, é uma parábola. Primeiro que tudo, a concavidade está voltada para cima ou para baixo. Vamos observar o valor do coeficiente do y ao quadrado, que é o a, que neste caso é 1, portanto é positivo, ou seja, concavidade voltada para cima. Tem dois zeros, a situação é esta. Temos aqui o 0, que é o 1, e o outro, o 3. Agora, estudo do sinal. Fora dos zeros a função é positiva e dentro é negativa. O que é que nos é pedido na inequação? Quando é que a função é menor ou igual a zero? Ou seja, quando é que ela é ou zero ou negativa. Portanto, é nesta zona toda aqui. Agora, escrevendo e utilizando a variável que estamos a utilizar até agora, que é o y, vamos representar o intervalo da seguinte forma. Terá que ser o y menor ou igual a 3 e o y terá que ser maior ou igual a 1, de maneira que esteja dentro deste intervalo. Chegado a este ponto, e uma vez que a nossa variável inicial era x, vamos substituir o y por 3 elevado a x. Ficará 3 elevado a x é menor ou igual a 3 e 3 elevado a x maior ou igual a 1. Então o que é que nós temos neste momento? Temos duas inequações exponenciais, mas já são daquelas mais simples que se resolvem facilmente. Temos, na primeira, até já temos a mesma base dos dois lados, o que significa que o próximo passo, e sabendo que é uma inequação que tem por base uma exponencial de base superior a 1, então não há necessidade de alterar o sentido da desigualdade, o sinal, ficará só x menor ou igual, aqui em expoente é como se fosse 1, portanto, menor ou igual que 1. E na segunda inequação ainda não temos a mesma base, portanto vamos escrever aquele 1 como 3 elevado a 0. Só falta mais um passo, x é menor ou igual a 1, vamos manter, e mais uma vez bases superiores a 1, portanto não há necessidade de trocar o sinal da desigualdade, ou seja, x é maior ou igual a 0. Representando isto na reta numérica, marcamos o 0, marcamos o 1, queremos todos os valores reais superiores a 0, incluindo o 0, e ao mesmo tempo queremos que eles sejam iguais ou inferiores a 1. Portanto, este intervalo irá intersetar com o anterior, o que nos leva a um conjunto de solução que é igual a um intervalo fechado entre 0 e 1. E pronto, era isto que nos era pedido. Não esquecer aqui de detectar estas situações em que a mudança de variável vai ser muito útil e depois, a partir daí, é trabalhar com a nova variável, resolver uma inequação de segundo grau ou de primeiro grau, o que quer que seja, e no fim voltar a utilizar a variável inicial. Pronto, é tudo nesta aula e espero que voltem em breve.